vídeo, nós conversamos um pouquinho sobre como são formados os sistemas representacionais que todos nós temos e qual a influência deles em relação ao nosso comportamento e a nossa forma de aprender. Então, se você não assistiu, eu te convido a ver, porque tem bastante informação que vai contribuir para o entendimento da sequência desses outros vídeos, onde a gente vai conversar sobre cada um dos 4 tipos de sistema representacional. Nós já falamos no vídeo anterior do visual, então se você também não assistiu, volta lá e assista para você entender quais são as principais características e como que pessoas com esse sistema representacional age, aprende e se relaciona. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo sistema representacional, que é o auditivo. Quando a gente fala das pessoas auditivas, nós estamos falando de pessoas que absorvem as informações através da audição. É o principal canal de absorção de conhecimento. Então, um dos pontos fortes dessas pessoas é gostar de ouvir os outros. Essas pessoas, elas aprendem também ouvindo e montando uma história na sua cabeça para criar um contexto e fazer sentido aquilo que ela está ouvindo e aquela informação que ela está recebendo e absorvendo. E dessa mesma forma, o que as distrai e que as prejudica é quando o ambiente tem excesso de ruídos, porque a atenção dela vai acabar sendo desviada para esses ruídos e ela não vai conseguir focar a informação e no que ela está ouvindo. Então, o ruído excessivo num ambiente distrai e prejudica um pouco pessoas que têm esse sistema representacional mais aflorado. Quando elas estão aprendendo, quando elas estão retendo alguma informação, normalmente elas tendem a ficar com os olhos fixos, porque elas estão concentradas no que elas estão ouvindo. E quando a gente fala na questão de pensamento, diferente do que acontece com as pessoas visuais, que a gente falou no vídeo anterior, elas têm um pensamento numa velocidade mais moderada, porque ela tem toda essa necessidade de construir a história na cabeça dela. Então ela não é tão rápida nas respostas como as pessoas visuais, por exemplo. Normalmente são aquelas pessoas que repetem para si aquilo que elas precisam memorizar. Por exemplo, alguém passa uma informação, não pode esquecer de tal coisa, e aí ela fica lá, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então ela precisa, além de ter recebido a informação, se ouvir falar para memorizar. Então isso, se você conhece pessoas assim, já é uma tendência a entender que essa pessoa tem provavelmente esse sistema representacional um pouco mais aflorado. Talvez seja essa forma principal que ela retém as informações. Então, como a gente falou anteriormente, são pessoas que gostam de ouvir e contar histórias. São pessoas que gostam de prestar atenção em detalhes e que acabam se concentrando em uma coisa de cada vez. E elas não gostam normalmente que os temas sejam tratados de forma desordenada. Pessoas auditivas, elas possuem normalmente também um vocabulário amplo, conseguem se expressar com clareza e normalmente não gesticulam muito quando elas estão se comunicando. Então, normalmente, essas pessoas elas possuem um sistema próprio. Quando elas recebem uma informação, quando elas ouvem uma pergunta, elas repetem essa pergunta na cabeça, respondem essa pergunta antes de responder verbalmente. E isso pode acabar irritando um pouco as pessoas que têm aquele perfil visual ou aquele perfil sinestésico que a gente ainda vai ver. Então, uma pessoa auditiva, ela aprende escutando, prestando atenção às pausas, a entonações. É dessa forma que facilita a forma de receber as informações e reter o conhecimento. Normalmente, elas gostam de desfrutar também do silêncio. Vamos falar um pouquinho agora de algumas frases que simbolizam pessoas que têm esse tipo de perfil mais pronunciado. Existe um ruído na nossa relação profissional. Eu não consigo ouvir direito as suas colocações.
Você faz muito barulho e tem pouca atitude. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Então, são frases relacionadas ao principal ponto de retenção de informações, que é a audição. O grande propósito da gente falar sobre esses tipos de sistema representacional é exatamente para que você possa se autoconhecer, identificar qual é a sua forma de você conseguir adaptar para reter melhor as informações e, ao mesmo tempo, poder conhecer cada um dos 4 tipos para que você possa, da mesma forma, adequar a sua informação, o seu discurso, de uma forma que atenda aos 4 simultaneamente. Porque é difícil a gente saber como o outro retém as informações. Quando a gente se previne, adaptando a nossa linguagem, a nossa forma de expor os dados ou alguma informação, atendendo aos 4 tipos, você vai ter, com certeza, melhor efetividade naquilo que você quer passar e vai ter um pouco mais de certeza de que eles receberam a informação da forma mais adequada possível. Então eu agradeço por estar comigo até agora, no final desse vídeo, e eu espero que você me acompanhe no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho do próximo sistema representacional, que é o sinestésico.